que somos devedores dessas igrejas que trabalharam no pioneirismo, muitas vezes suportaram perseguições. Igrejas históricas, principalmente no trabalho do médico, do Dr. Robert Reid Calley, eles atiravam pedras lá no local, ensaboavam a escadaria para os cristãos caírem, perseguiam a todo custo. Eles enfrentaram sim perseguições e deixaram um grande legado para a nossa nação, como escolas, faculdades, universidades, investiram na educação do nosso país. Aliás, o Robert Reid Calley desenvolveu uma amizade muito boa com o imperador, conseguiu escrever os primeiros escritos cristãos, ainda que ele não usava o nome dele, porque ele temia muitas perseguições que ele já tinha passado, mas ele deixou essa influência protestante no nosso país, que teve todo este crescimento. Mas não cabe a essas igrejas e nem a nós nenhum orgulho denominacional. Não cabe nenhum orgulho, nem por parte dos históricos e nem por parte dos pentecostais, de ter um orgulho denominacional, até porque o evangelho não é denominacional, o evangelho é de Cristo. O evangelho não é a placa, o evangelho é a mensagem de Deus para a salvação e transformação dos homens. O evangelho não é dos batistas, não é dos presbiterianos, não é dos assembleanos. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então, no reino de Deus, cada um tem um papel a cumprir, desde que ouça a voz de Deus e cumpra esse chamado. Então, essas são as igrejas tradicionais. Agora vamos falar um pouco do movimento pentecostal. Como surgiu este movimento? De onde veio esse movimento? Qual é a origem desse movimento? Os Estados Unidos, após a Guerra dos Confederados, viveram um momento difícil. As igrejas se viram no desafio de responder aos problemas sociais, pois a guerra havia devastado tudo, destruído tudo. E muitos negros migraram do sul para o norte em busca de uma vida melhor. E nesse período houve o início do grande avivamento. O primeiro pregador desse avivamento que aconteceu nos Estados Unidos da América foi Dwight Lyman Moody. Moody era um vendedor de sapato em Chicago, que se sentiu comovido pela situação do povo, pela situação da sua vizinhança, ao entorno de Chicago. Ele começou a observar a cidade e se comoveu pelos pecados daquele povo, pela situação espiritual do povo, e ele começou a pregar. Esse avivamento de Moody foi tão poderoso que chegou à Inglaterra, e então surgiram muitas igrejas naquele período, chamadas igrejas de santidade. Essas igrejas passaram a dar ênfase à santificação, a buscar os dons espirituais, a buscarem serem cheios do Espírito Santo, se apartarem da corrupção do mundo, e esse movimento foi tomando campo, foi ganhando força, até que ele chegou na Azusa Street, na Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles. Nesse período, desse movimento, desse período que surge a Assembleia de Deus, que é a primeira igreja pentecostal americana. Aliás, foi nesse período, nesse movimento que nós vamos falar, como eu vou mostrar para vocês agora, que os nossos fundadores têm contato com o pentecostalismo. Então, o que é ser um pentecostal? Ser pentecostal é crer na continuidade dos dons e na contemporaneidade dos dons. Ser pentecostal é crer que o Espírito Santo não só atuou na igreja apostólica, mas que ele atua hoje e atuará até o retorno de Cristo Jesus. Isto é ser um pentecostal. Então, esses movimentos que estavam todos embasados no grande avivamento da Inglaterra do século XVIII, esses movimentos cresceram nos Estados Unidos, e há registros históricos que eles cresceram tanto que quase todas as igrejas nesse período, todas as igrejas que estavam ali próximo desse movimento se tornaram igrejas pentecostais, passaram a crer na contemporaneidade e na atividade dos dons presentes na igreja. Quais são outros fatores que a gente precisa compreender em relação à origem
da nossa igreja. Como eu já mostrei para vocês, a origem da nossa igreja está ligada ao surgimento desse movimento pentecostal no início do século XX, quando a pregação do pastor William Seymour, um negro, chamaram a atenção da população de Los Angeles, na Califórnia. Ele começou a enfatizar o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas. Ele começou a enfatizar os dons espirituais, o continuismo, e então essas reuniões promovidas por Seymour começou a lotar. Vinha gente de todas as partes, de todos os cantos, e era um poder tremendo do Espírito Santo na igreja, uma atuação forte. E nesse período, nessa época, quem chega ali em South Bend, uma cidade chamada South Bend, perto de Chicago, morava esse jovem pastor sueco chamado Gunnar Wingre. E Gunnar Wingre era um pastor batista, mas ele foi atraído por esse movimento pentecostal. Ele quis conhecer mais de perto este movimento. E então ele recebeu nesse movimento o batismo com o Espírito Santo. E numa reunião onde eles estavam discutindo essa nova experiência pela qual várias denominações, várias igrejas estavam passando, esse movimento pentecostal, Gunnar Wingre conheceu Daniel Berg. Pelo fato de Daniel Berg ser sueco e Gunnar também ser sueco, os dois começaram então uma grande amizade. Em uma reunião de oração, naquela reunião o Espírito Santo tomou em profecia uma das irmãs que estava orando naquela reunião e disse para eles que os levariam para um lugar chamado Pará. E eles foram procurar no mapa onde que era esse lugar. E quando viram, Pará, Belém do Pará, Brasil, eles não hesitaram. Eles não desobedeceram, foram fiéis à mensagem, arrumaram as malas, pediu ajuda do povo e vieram embora para Belém do Pará. Ao chegarem em Belém do Pará, Gunnar Wingre e Daniel Berg, por serem batistas, procuraram a igreja batista e então passaram a serem membros da igreja batista, passaram a congregar com os batistas. Para se sustentarem, Berg trabalhava de dia como fundidor, enquanto Wingre estudava português. Então, quando chegava a noite, um passava para o outro conhecimento, e eles foram tendo contato com a nossa cultura, com a nossa língua. E então Berg passou a pregar o movimento pentecostal. O pastor batista, que ainda não tinha conhecimento, nós não podemos condená-lo por isso, porque ele não tinha conhecimento do movimento, ele não, era tudo muito novo. Então ele, ao ver aquilo, ele entendeu que aquilo era antidoutrinário, era uma coisa anticristã, e então era anti-ortodoxo, e aquilo não estava no rol das doutrinas históricas. E foi um movimento que estava iniciando longe. As informações naquele tempo não era como hoje, que eu estou pregando aqui agora e milhões de pessoas quiserem podem ter acesso a essa pregação. Não, era tudo mais difícil. Então o pastor batista excluiu, tanto Bergen e Wingre do rol de membro. Só que nessa exclusão, algumas pessoas seguiram os dois missionários. Dentre essas pessoas estava a irmã Celina de Albuquerque, que foi a primeira brasileira a receber o batismo com o Espírito Santo. Este grupo saído da igreja batista foi o começo das Assembleias de Deus no Brasil. Então o movimento pentecostal passou a crescer, passou a ter influência no norte. Primeiro evangelizaram, diferentemente dos outros movimentos, como vocês viram, históricos, começou mais pelo sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. O movimento pentecostal começa no norte, e do norte ele começa a espalhar-se por todo o país. A este movimento, que começou com a igreja, a Assembleia de Deus, e também com os irmãos da Congregação Cristã do Brasil, que estão nesse grupo do primeiro movimento pentecostal no país, esse movimento é chamado de pentecostalismo clássico. Mas aí é que está o ponto importante desta mensagem para a nossa compreensão. Aqui é onde nós vamos notar as diferenças. O movimento pentecostal chega ao Brasil, cresce, ganha corpo, se aflui por todas as partes, mas a partir daí
Passa-se então a haver várias interpretações do que é ser um pentecostal e surgem movimentos que são distintos e são excludentes entre si, que são chamados das 3 ondas do pentecostalismo no país. Então vamos à primeira onda. A primeira onda do pentecostalismo do Brasil é chamada de pentecostalismo clássico. Você que está anotando, anote isso. Pentecostalismo clássico. Quem são os pentecostais clássicos? É formado por nós, assembleianos, e outros pentecostais daquele período. Esse pentecostalismo clássico, ele inicia-se em 1910 e encerra-se em 1950, chamado pentecostalismo clássico. Na verdade, não é que ele encerrou, é que essa primeira onda, compreende pelos estudiosos e especialistas no estudo do movimento pentecostal, ela dura basicamente, sem muitas outras vertentes, até 1950. Após essa primeira onda, vem a segunda onda, o pentecostalismo neoclássico. Já era quase que um novo pentecostalismo. Essas igrejas do pentecostalismo neoclássico passaram a dar muita influência apenas à cura divina. O foco deles era cura divina, cruzadas eram realizadas pelo Brasil, país afora, e surgiram muitas igrejas, que eu não quero evitar de citar nome para não ser constrangedor, mas que os irmãos acompanham, alguns podem até interpretar mal na exposição, então eu evitei aqui na minha pesquisa citar tantos nomes assim, a não ser algumas pequenas inferências, para que a gente compreenda o assunto, respeitando todos os movimentos pentecostais do nosso Brasil. Mas aí surgiu então um outro tipo de pentecostalismo, que isso aqui não é pentecostalismo, eu não considero, não tenho como pentecostalismo. Alguns chamam de neopentecostalismo, outros chamam de hiperpentecostalismo. Esse neopentecostalismo, ele começa na segunda metade dos anos 70 e ele continua crescendo. Qual é o diferencial deles? Seus líderes dão enfoque a amuletos como rosa ungida, sal grosso, óleo da terra santa, uncinho ungido, vassoura ungida, fazem atos proféticos, ungem postes de rua, coloca o copo d'água no rádio, na TV, se veste de pano de saco, pula dentro de piscina e coloca um gigante dentro da igreja e manda o povo derrubar. Isso aí não é movimento pentecostal. Então você que gosta de criticar pentecostalismo, nós pentecostais, assembleanos, não acreditamos nisso e não fazemos isso. Entenda isso. Quando você for falar do pentecostalismo, fale o que é um pentecostal clássico e explique o que é o neopentecostalismo ou hiperpentecostalismo, que para nós não consideramos evangelho. Eu não considero evangelho. Isso são amuletos, são práticas miscigenadas da nossa própria cultura, porque o Brasil está enraizado para uma miscigenação de crendices. Isso está na cultura do povo brasileiro. É uma mistura de catolicismo romano, é uma mistura de religiões de matrizes africanas, é uma mistura de pentecostalismo, de igrejas históricas, de tudo. Então o brasileiro é muito místico. E essas igrejas, elas atraem um grande número de pessoas por isso. Porque geralmente em seus cultos eles fazem shows e apresentações gratuitas para aqueles que querem assistir, e eles procuram atender às necessidades humanas. A preocupação deles é com dinheiro, é com saúde. A preocupação deles, eles nem falam em céu, eles não falam em graça, em salvação, em doutrinas da salvação, eles não abordam nada disso, eles não falam em inferno. A questão é como você ficar bem aqui na terra, é como você está bem aqui nesse mundo. Isso aí é neopentecostalismo, não é pentecostalismo, não é o que nós acreditamos. Nós cremos que a palavra de Deus é insubstituível, que ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Nós cremos nos dons espirituais, na ação do Espírito Santo, mas somos bíblicos, ortodoxos, cremos no ensino correto das Escrituras, mas isso aí a gente não coaduna, a gente não acredita nisso. Mas alguns insistem que nós pertencemos a este grupo. Alguns criticam o pentecostalismo e incluem o pentecostalismo clássico como se nós fôssemos inclusos a este grupo. E nós não estamos nesse grupo.
Nós não somos desse grupo, nós somos pentecostais clássicos. Cremos que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para nos levar para o céu de glória. Mas ninguém precisa colocar copo ungido, com água ungida em cima de TV, de rádio. Ninguém precisa andar descalço no propósito, nem rapar a cabeça. Ninguém precisa enterrar boneco. O movimento neopentecostal tem promovido no Brasil uma série de invencionices e crendices que fazem com que as pessoas tenham essa má interpretação da ação do Espírito Santo na igreja. E é por isso que eu estou trabalhando isso aqui com os irmãos. Nós não podemos ser fanáticos, mas também não podemos ter uma teologia seca, vazia de Deus. Não podemos. Então, quais são as verdades? Agora vamos falar de nós, das contradições que acontecem em nosso meio, pentecostais. E aqui eu chamo a atenção de todos. E como eu disse, eu posso ser criticado, não há problema, mas eu preciso apresentar essas verdades. Porque são ensinos e crendices que às vezes surgem em nosso meio, que fazem com que outros tenham uma visão errônea do que nós acreditamos. E a maioria dos que se dizem pentecostais não se dão nem ao luxo de pesquisar a sua história. A maioria dos que dizem ser pentecostais, há cristãos da nossa denominação que mesmo que não sabem a fundo a história, conforme eu fiz um breve relato aqui, e nem ao menos quem foram os nossos fundadores. E isso é normal, não está só aqui, os outros segmentos também, tem muita gente que não conhece toda essa história que eu apresentei para vocês agora, então não há de que se orgulharem de criticar. A questão é: quem é que está de acordo às Escrituras? O movimento é sério quando ele está de acordo à ortodoxia bíblica, quando ele está de acordo aos ensinos bíblicos, quando a Bíblia tem primazia, quando Cristo é o centro, quando Deus é o centro, quando a teologia é teocêntrica e não antropocêntrica. Sem dúvida, a chance desse movimento estar perto das Escrituras é bem maior do que o movimento antropocêntrico, que coloca o homem no centro, que o culto é feito pensando nas necessidades humanas, que as pessoas se reúnem preocupados com o seu bem-estar pessoal, que não estão preocupados com vida eterna, com salvação. Sem dúvida, o ensino bíblico consistente é o que de fato é valioso e precioso para a vida do cristão, seja ele da denominação que for. Então, você não deve procurar uma igreja mais próxima da sua casa, você tem que procurar uma igreja mais próxima da Bíblia, mais próximo das Escrituras, porque talvez a igreja do lado da sua casa, mas é longe da Bíblia, é longe dos ensinos das Escrituras. Talvez ela seja longe. Pastor, e se na minha cidade, se você tiver condição de poder procurar em sua cidade, em outro bairro, em outro lugar, uma igreja bíblica, procure, mas não fique uma igreja que não prega um evangelho sério, que não fala do céu, que não fala de vida eterna, que não fala das doutrinas da salvação. Não fique numa igreja assim. Mas o fato, e eu não estou aqui me considerando um pentecostal reformado, nada disso, eu sou bíblico. Procuramos analisar as Escrituras. É isso que você tem que fazer como cristão, independente do seu segmento, porque tem muita gente de outros segmentos também que estão distantes da Bíblia, porque esses males se infiltraram em todos os movimentos evangélicos do Brasil. E é por isso que a igreja tem que orar, porque nós estamos precisando sim de um verdadeiro retorno às Escrituras Sagradas, pois só elas nos mostram o caminho que nós devemos seguir e que nos leva para os céus. Mas quais são, vamos começar aqui, as verdades que todo pentecostal deveria saber? Primeira verdade que todos nós pentecostais devemos saber: dons espirituais não salvam. Dons espirituais não salvam. Os dons espirituais são a capacidade dada pelo Espírito Santo, de acordo ao seu beneplácito, ao seu querer e à sua vontade, mas não salvam. Há no Novo Testamento dois termos gregos para a palavra dons. Volte para 1 Coríntios capítulo 12.
O primeiro termo grego nós encontramos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, que é o termo grego pneumatikon, que são pessoas que receberam do Espírito Santo poder espiritual. O segundo termo grego é o termo grego charismaton, que são as capacidades miraculosas que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus, os dons espirituais, de acordo com a necessidade da igreja. Os dons estão divididos em 3 grupos: dons de alocução, dons de poder e dons de revelação. Veja que cada um tem uma função, cada um tem um propósito. Porém, a salvação não é por meio dos dons. A palavra charismaton vem de charis. Charis é graça. A graça dada por Cristo na cruz, que é o favor imerecido, que nós não merecíamos, a graça que nos resgatou, a graça que nos libertou. Esta graça também, quando nós somos libertos pelo Espírito, nós recebemos dons, mas esses dons não me salvam. E eu vou mostrar nas Escrituras. E tem muito pentecostal que pensa que pelo fato que ele possui algum dom espiritual, ele está salvo. Que pelo fato que ele possui algum dom dado pelo Espírito Santo, só porque ele prega, só porque ele revela, porque profetiza, porque tem visões, que ele já está garantido, já está perto de Deus e está tudo resolvido. E não é essa a nossa interpretação, não é essa a nossa visão. Vejamos o que diz a Bíblia: os dons não são requisitos para a salvação, mas o fruto do Espírito é requisito para todos os que pretendem morar no céu. O fruto do Espírito. Os dons não trabalham no caráter de ninguém, porque são mediante a graça. E eu vou mostrar aqui nas Escrituras. Mas o fruto do Espírito, sim. O fruto do Espírito molda o caráter cristão. O nosso erro talvez seja porque nós enfatizamos muitos os dons e falamos pouco do fruto. E não são os frutos, é o fruto no singular. Porém, ele tem 9 facetas, mas é um fruto só. É como se fosse uma mexerica com 9 gomos, mas é uma mexerica só. Uma maçã em 9 pedaços, mas é uma maçã só. Veja que essa atuação do Espírito Santo na igreja é de acordo com o seu propósito, mas o fruto do Espírito Santo é a ação dele em nosso caráter, em nossa maturidade cristã, em nossa formação cristã. Então tem pessoas que são possuidoras de dons, mas que não deixaram o Espírito moldar o seu caráter, não deixam o fruto aparecer. E Jesus diz que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore, ou seja, pelas ações, pelas atitudes. E aqui eu quero falar, quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo que você ia identificar um pé de laranja e um pé de maçã, porque esse aqui da maçã é aquele da laranja. Ele estava falando o seguinte: o fruto tem qualidade. Você vai provar da mesma árvore uma maçã e vai provar e dizer: nossa, que maçã ruim. Mas aí você vai procurar outro pé de maçã e você vai naquele pé de maçã que é da mesma espécie, da mesma natureza, e fala: que maçã maravilhosa. A questão não era a maçã, mas o pé. É isso que Jesus está dizendo. Não é que você vai diferenciar a pessoa de uma para outra, mas as ações da pessoa, o que ela é de fato. E de uma mesma pessoa não pode ter mais ações e boas ações. E quem é que produz boas ações no crente? O fruto do Espírito Santo. Vejamos o que diz a Bíblia a respeito disso. Dons não salvam, o que salva é a graça. Efésios capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Então, primeira verdade: dons espirituais não salvam. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olhe para o texto aqui: as abundantes riquezas da sua graça. Porque pela graça sois salvos. Espera aí, porque pelos dons?
Não, pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pronto. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não é nos dada por meio dos dons. Muito pelo contrário, a graça nos liberta, nos salva. E através da graça o Espírito nos concede dons espirituais. Mas eles não nos salvam. Vejamos mais alguns textos onde nós vamos ver que dons espirituais não salvam. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Vejamos o que diz esse texto. Mateus capítulo 7, 21 ao 23. Nem todos que me chamam, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Olha só, primeira afirmação. Nem todos os que me chamam o quê? Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. O próprio Jesus dizendo isso. Siga.